quanto custa contratar um advogado? Quanto custa um processo? É caro? É barato? Calma, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 formas de você contratar um advogado sem pagar nada e 2 formas de você ter o seu processo de graça também. Então já se inscreve no canal, clica no gostei e assiste o vídeo até o final para você ver qual dessas modalidades se adequa melhor ao seu caso. Ah, claro, e deixa nos comentários o que você achou do cenário novo improvisado para essa quarentena. Tá bacana, não tá? O que vocês acharam? A primeira maneira é pela Defensoria Pública, que é uma instituição que possui vários advogados justamente para atender as pessoas necessitadas. O defensor público é um servidor público, é um advogado que foi aprovado em concurso público e agora exerce a profissão para as pessoas necessitadas. E para você arrumar um defensor público, você tem que ir lá na defensoria e passar pela triagem deles. Essa triagem serve para ver se você realmente é uma pessoa necessitada que não tem condições de pagar um advogado ou não. Se você recebe menos do que 3 salários mínimos, beleza, eles vão te atender. Agora, se você recebe mais do que isso, você tem que demonstrar para eles que você tem despesas extraordinárias e fundamentais que comprometem a sua renda. Por exemplo, imagina que o seu filho é doente e você gasta R$2.000 por mês com medicamento para ele. Bacana, Bacana, não é bacana. É muito ruim. Não é isso que eu quero dizer. Beleza, você conseguiu demonstrar que boa parte da sua renda já está comprometida com um gasto fixo que é essencial. Outro exemplo, imagina que você tem 3 filhos e os 3 estão fazendo faculdade ao mesmo tempo. Ou então você está pagando um financiamento que a parcela é mais da metade do seu salário. Enfim, se você ganhar mais de 3 salários mínimos, mas tirando essas despesas fixas e necessárias, não sobrar muito dinheiro para você, você também consegue passar e ser atendido pela defensoria. Um ponto positivo de ter um defensor público é que o defensor público prestou um concurso que é bem concorrido e passou. Então você tem uma garantia de que quem vai te representar é uma pessoa que sabe das coisas, é um bom advogado, é um advogado que conhece bem o direito. Afinal, se assim não fosse, ele não teria passado no concurso. Justo. O lado ruim da defensoria é que ela é uma repartição pública, então as coisas são um pouco burocráticas e às vezes é difícil de resolver as coisas com uma simples ligação. A segunda maneira é pelos escritórios jurídicos das faculdades de direito. As faculdades de direito elas costumam ter um escritório jurídico para que os próprios alunos possam ter um primeiro contato com a advocacia trabalhando em processos de verdade. Eu, inclusive, quando estava na graduação, o meu primeiro estágio foi no escritório jurídico da minha própria faculdade. E essa também é uma opção para conseguir um advogado sem pagar nada. E o problema de ser atendido por um escritório de faculdade é que quem vai fazer o grosso do trabalho no seu processo é um estagiário. É um aluno que ainda não terminou o curso, que às vezes está na metade do curso ainda. Assim, óbvio que o trabalho vai ser supervisionado por um advogado, só que esse tipo de escritório, ele costuma ter um volume muito grande de serviço. Então talvez este advogado supervisor ele não tenha tempo para se dedicar aos detalhes, às minúcias, às especificidades de cada processo, inclusive do seu. E às vezes é um detalhe que define o resultado de um processo. E nesse caso, você também dificilmente vai ter um contato mais próximo com seu advogado. A terceira maneira é pela OAB. A OAB também disponibiliza alguns advogados para atenderem a população de forma gratuita. E também segue a mesma lógica. O problema é que geralmente esses advogados eles são recém-formados, que diferentemente do escritório jurídico, eles vão atuar sem a supervisão de um advogado mais experiente. Então, às vezes, você pode ter a sorte do seu processo cair na mão de um advogado que foi um excelente acadêmico, que fez estágio durante a graduação inteira, que é muito melhor do que qualquer advogado mais antigo por aí, mesmo sendo recém-formado. Mas, do mesmo jeito, o seu processo também pode cair na mão de um advogado que não teve a oportunidade de fazer estágio durante a faculdade, né? Então, às vezes, o seu processo pode ser a primeira experiência profissional daquele advogado. Tem muito advogado recém-formado que é muito melhor do que advogado mais antigo, mas você não vai saber. Então esse é um risco que está presente nessa modalidade. E em alguns municípios, essas 3 modalidades, defensoria, escritório jurídico de faculdade e OAB, são feitas no mesmo lugar. Aqui em Presidente Prudente, meu município, por exemplo, tudo é centralizado na Defensoria Pública. Ela pega 50 casos por dia e desses casos, uma parte ela reserva para ela fazer, outra parte ela manda para o escritório jurídico da faculdade e outra parte ela manda para esses advogados credenciados à OAB. Então aqui no meu município você procura a Defensoria Pública e você não tem nem como escolher qual dos 3 métodos você vai querer, porque é ela que vai fazer a distribuição de acordo com parâmetros internos dela. Mas também existe uma quarta opção que não necessariamente vai ser gratuita, mas é uma forma de você contratar um advogado sem ter dinheiro, porque você vai contratar um advogado que vai receber apenas pelo êxito. Ou seja, você só paga seu advogado no final do processo quando e se você ganhar. Os advogados costumam cobrar pelos seus serviços de 3 maneiras diferentes.
A primeira é cobrar um valor fixo, a segunda é cobrar um percentual do resultado e a terceira é uma mistura dos dois. Então, o quarto meio é esse, é você negociar com seu advogado uma contratação exclusivamente pelo êxito. Desse jeito, você vai ter condição de contratar um advogado particular da sua confiança e você só vai ter que pagar ele lá no final, quando você ganhar o processo, ou seja, quando você tiver dinheiro para pagar o seu advogado. Ah, André, mas aí não é de graça. Por que eu vou querer um advogado particular então se eu posso ir no de graça? Bom, primeiro que se você não for uma pessoa necessitada, você não vai se enquadrar nos requisitos das 3 anteriores. Você não vai conseguir defensoria, escritório jurídico e nem OAB. Então você não tem escolha a não ser contratar um advogado particular. Por outro lado, mesmo que você se enquadre na defensoria pública, você tem que pensar um pouco antes de tomar essa decisão. Porque o advogado particular tem várias vantagens que a defensoria não tem e eu vou falar elas agora. Então você vai avaliar o que vale mais a pena para você, para o seu caso, se você prefere uma defensoria pública, uma assistência judiciária gratuita, ou se você prefere a contratação de um advogado particular para atuar diretamente no seu caso. Esse é um juízo que cabe você fazer depois que você entender as vantagens de cada um. Bom, a primeira vantagem eu já disse, você não vai pagar nada agora, você só vai pagar lá na frente quando você tiver dinheiro para pagar, ou seja, quando você receber o valor do seu processo. Em segundo lugar, que se o seu advogado perder o processo, você não paga nada. 30% de 0 a 0, 50% de 0 a 0, 100% de 0 a 0, 1000% de 0 a 0. Desse jeito, o seu advogado vai trabalhar com a pele dele em risco, ou seja, ele só vai ganhar dinheiro caso você também ganhe, caso ele ganhe o processo para você. E isso com certeza vai fazer ele dar uma atenção especial no seu processo e caprichar bem na sua defesa. Afinal de contas, ele está assumindo o risco de ter trabalhado durante anos de graça no seu processo. Para o advogado ganhar dinheiro, você também tem que ganhar dinheiro. A terceira vantagem é que isso torna o processo muito mais seguro, porque é você que vai escolher seu advogado, é uma pessoa que você confia. E você não vai ter o risco do seu processo ficar passando de mão em mão, de cada hora uma pessoa dá andamento no seu processo. Não, se você contrata um advogado, é ele que vai começar e terminar o seu processo. Para explicar o que seria esse passar de mão em mão, eu vou usar como exemplo os escritórios jurídicos de faculdades de direito. A lei do estágio prevê que cada pessoa só pode fazer 2 anos de estágio em cada lugar. Ou seja, o máximo que um estagiário vai ficar no escritório jurídico de uma faculdade é 2 anos. Só que imagina que o seu processo dure 5 anos. Ele vai passar no mínimo pela mão de 3 estagiários. Isso sem contar os estagiários que ficam menos de 2 anos. Seja porque conseguiram uma proposta melhor, seja porque mudaram de cidade, porque trancaram o curso, enfim, por qualquer motivo. E essa trocação, ela não é benéfica para o seu processo, porque o processo ele tem que seguir uma linha 100% coerente para ser eficaz. Às vezes, o primeiro estagiário estava usando uma estratégia, o segundo outra, o terceiro outra. Então acaba embolando tudo e você não tem um resultado muito satisfatório. Se o seu caso for simples, beleza, pode acabar passando. Mas se for mais complexo, os detalhes podem fazer a diferença. E o quarto benefício de ter um advogado particular é que você não depende de uma repartição pública. O seu atendimento não vai ser burocrático, muitas vezes você tem um número pessoal do seu próprio advogado. Porque como que funciona nas repartições públicas, na defensoria, nos escritórios? Como eles trabalham com um volume absurdo de clientes, eles não dão conta de atender todo mundo por telefone. Porque senão o advogado ia ficar parado só atendendo o telefone e não ia dar andamento nos outros processos. Então o que eles fazem? Eles limitam o atendimento à forma presencial. Ou seja, quer saber como está o processo, quer trazer uma informação nova? Você tem que ir lá pessoalmente conversar com o advogado. Não adianta ligar. Mas calma, fica tranquilo. Se o seu processo tiver um andamento relevante, o defensor público ou o advogado ele vai entrar em contato com você. Você pode ficar tranquilo, não precisa ficar perguntando pro advogado tudo que está acontecendo no processo. E a quinta vantagem de ter um advogado particular é que se o seu caso for extremamente urgente ou delicado, complicado, o seu advogado pode se colocar 24 horas por dia à sua disposição, inclusive passar o telefone pessoal para contato. Então vamos supor que 8 horas da noite deu um problema gigantesco que tem que ser resolvido. Se você estiver pela defensoria ou pelo escritório da faculdade, você vai ligar e ninguém vai atender, porque não vai ter ninguém dentro do escritório. E você vai ter que esperar segunda-feira, horário comercial, para conseguir falar com seu advogado. Se o seu advogado particular tiver passado o número dele, você liga na hora e já resolve. Gente, não é para ligar para advogado particular fora de horário comercial. É só se for urgência e se ele tiver deixado, tá bom? Ah, porque, né, gente? Também tenho vida. E a desvantagem, por assim dizer, de ter um advogado particular é que não é de graça. Você paga por isso. Você quer ter todos esses benefícios, eles devem ser pagos.
Então cabe a você, dentre essas 4 maneiras, escolher qual que é a melhor para você, qual que se enquadra mais à sua necessidade. Se você acha que o seu caso é simples e você consegue uma defensoria, beleza. Se você acha que ele tem muitos detalhes, que ele é muito complexo, tem muitos fatos, tem muitas provas, você tem mais de 50 documentos, talvez seja interessante você procurar um advogado particular e negociar com ele desse jeito. Mas essa é uma escolha que cabe a você fazer e eu só estou aqui para te mostrar quais são as opções. Certo? Beleza, eu já te falei como conseguir um advogado de graça. Agora a gente vai entender como conseguir um processo de graça. Porque sempre que você usa o poder judiciário, ou seja, sempre que você entra com um processo, você tem que pagar uma taxa. Você paga tributo para o Estado. E se você quiser saber em números, em valores, quanto custa um processo, eu já fiz um vídeo analisando quanto custaria para o Pyong Lee processar os 500 haters que ele disse que ia processar. Eu vou deixar o card aqui em cima. Se você tiver interesse em números, é só você clicar lá, que lá eu explico direitinho. A primeira maneira de conseguir um processo de graça é conseguir o benefício da justiça gratuita. Para conseguir ele, você tem que mostrar para o juiz que você é uma pessoa necessitada e que não tem condições de pagar por este processo. Os juízes costumam utilizar os mesmos critérios da Defensoria Pública. 3 salários mínimos, se passar, mostra que você, apesar de ganhar mais, não tem condições de pagar pelo processo. Aí segue a mesma lógica. Logo, se você estiver representado pela Defensoria, meio que automaticamente você já consegue a gratuidade de justiça também. Você não vai pagar nada pelo advogado, nem pelo processo. E se você tiver contratado um advogado particular, nada impede que você também seja um beneficiário da justiça gratuita. Então, se o seu advogado perceber que você se enquadra nesse benefício, ele provavelmente vai te falar e explicar o que deve ser feito para que você consiga. Geralmente é juntar olerite, juntar comprovante de despesa, declaração do imposto de renda, esse tipo de coisa. Mas se você tiver condições financeiras e tiver condição de pagar o processo, mas mesmo assim não quiser pagar, existe uma alternativa. Em vez de entrar com o processo na justiça comum, você pode entrar no juizado especial, que é o novo juizado de pequenas causas. O processo dentro do juizado, ele tem algumas limitações, ele tem menos recursos. Por outro lado, ele é de graça em primeira instância e pode ser de graça em segunda instância. E para você poder colocar o seu processo no juizado especial, ele tem que ser um processo simples. Não pode ser uma causa muito complexa que dependa de perícia, ouvir testemunha, traduzir documento em língua estrangeira. Tem que ser uma coisa simples de ser provada. Certo? Além disso, ele não pode ultrapassar o valor de 40 salários mínimos. Mas calma, fica tranquilo que quem vai definir se o seu processo é melhor ser ajuizado no juizado especial, sem custas, ou na justiça comum, com custas, é o seu advogado. Você não precisa fazer esse juízo porque não cabe a você. Você não é advogado para entender qual que é a melhor vantagem. A única coisa que você precisa saber é que existe essa possibilidade. Então, às vezes, você tem vontade de entrar com o processo porque você está se sentindo prejudicado, mas você não entra porque você acha que vai ser caro. Às vezes não, às vezes pode ser de graça. Então é importante você ter esse conhecimento para ir atrás de uma solução e na hora você conversa com um profissional da sua confiança e decide se vai entrar com o processo, se não vai entrar com o processo e junto com o seu advogado vocês traçam a melhor estratégia para que você tenha o melhor resultado pagando menos. E é assim que se consegue um advogado e um processo de graça. Então, se esse vídeo tiver te ajudado, pega ele, joga no grupo da família, joga no grupo do trabalho, joga no grupo dos amigos. Sempre tem alguém precisando processar alguém, mas que não faz nada, porque acha que é caro, porque acha que não vale a pena. Mostra esse vídeo pra ele porque você pode ajudar uma pessoa. Obrigado pela sua atenção, eu espero que tenha sido útil. Fique em casa e a gente se vê em breve. Tinha que ser, tipo, você não tinha que demonstrar que é uma vantagem conseguir advogado assim. Não, vantagem é contratar um advogado. Porque o jeito que você tá falando tá colocando um drama de que é péssima ideia, péssima. É porque a quarta opção, que é contratar um advogado, é a melhor. E é mesmo. Se você pode pagar um advogado particular, um profissional que você confia, sempre vai ser a melhor opção.